para dar essa resposta. Aí é chegar e jogar, né? Porque quanto maior o investimento, maior a expectativa também. Deixa eu trazer um pouco do lado do Vitor Roque nessa vinda. Ontem eu tive a oportunidade de conversar bastante com vários lados assim de pessoas que trabalham com ele. Pessoas que trabalham com ele desde o moleque e pessoas que trabalham com ele agora. E até pessoas que conviveram com ele no Atlético Paranaense. Pessoas que cobriram lá o Atlético Paranaense. E assim, a ida do Vitor Roque para o Barcelona foi uma coisa assim, tipo, o Vitor Roque vai chegar lá e vai explodir seleção brasileira. O Vitor Roque tinha muito essa expectativa. E teve um pouco de frustração do Vitor. Quando ele vai para o Betis, foi como se fosse assim, uma segunda chance. Sabe o que está acontecendo com o Antony hoje? Que ele chegou lá e está arrebentando, e o Antony hoje é um pilar no ataque do Betis, e ele não quer ir embora do Betis. E o Antony foi um problema para o Vitor Roque, porque boa parte da temporada do Vitor Roque foi sem o Antony. Porque não tinha esse cara para dar uma assistência ali, que está acontecendo com o Coutinho hoje. Exatamente. Porque eles estão fazendo uma dupla muito boa. Então o Vitor Roque chega no Betis, agora é a minha segunda chance. E a expectativa do Vitor Roque era ter o desempenho que o Antony está tendo. Só que acabou não tendo. Então ele teve uma segunda frustração. Então quando surge a oportunidade do Palmeiras, foi a conversa muito assim, no sentido, o Palmeiras é um time que tem estrutura, o Palmeiras é um time que tem disputa todos os títulos, você vai ganhar um salário muito bom e você vai estar numa vitrine. Então, se você desempenhar, se você continuar jogando, se você continuar sendo o Vitor Roque que você foi no Atlético Paranaense, na seleção de base, que te levou à seleção principal, que te levou para o Barcelona, isso você já sabe fazer. Então, isso é muito simples. Você vai chegar lá, você já vai ter tudo. Então, assim, é só refazer um caminho e que você vai voltar a trilhar. Você só tem 20 anos, acabou de fazer, está fazendo 20 anos hoje. Então, essa conversa que o staff teve, a família teve, o Vitor se recarregou as baterias e ele está muito empolgado com o projeto Palmeiras. Então, assim, ele está chegando com uma espécie de faca no dente, está muito empolgado em vir para o Palmeiras e abraçar esse projeto com o Abel. Ele estava triste no Betis. Estava para baixo. Por quê? Entre outros motivos, o Betis chamou ele do Barcelona e falou, vem aqui, nós vamos recuperar você. E aí, em janeiro, quando ele imaginava que ele ia ter um dinheiro do Betis aplicado para comprá-lo em junho, o Betis pegou esse dinheiro e comprou o Coutinho Hernandes. Eu falei, mas não era eu? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, deixa eu tentar explicar direito para você não ficar bravo comigo aqui. Quem? Você que está em casa. Em casa, no celular, e quem em qualquer não está lugar. em casa? Você também. Você, a Luísa e a Alicia. Olha aqui. No trabalho, ali vendo escondido do chefe. A vida é muito cíclica. Se você pensar no Barcelona de 2013 e comparar com o Palmeiras de 2013, cara, isso era um abismo. Sim. O Barcelona, a partir dali, passou por um período a ser o clube mais corrupto do mundo. E isso trouxe para um buraco que obriga o Barcelona a vender um jogador que, em condições normais, ele não venderia. O que acontece hoje é que o Barcelona arrecada em euros, o Palmeiras em reais. Evidente. Mas do ponto de vista de organização, neste momento, 28 de fevereiro de 2025, o Palmeiras é um clube mais organizado do que o Barcelona. Daqui a 6 meses pode ser outra coisa. Mas quando você vai para um lugar, você precisa saber qual é aquele lugar e qual é a condição daquele lugar naquele momento. A hora que o Vitor Roque foi para o Barcelona, ele escolheu errado. Porque o Barcelona era um clube em profunda dificuldade econômica. Mas como é que fala não para o Barcelona, né, PVC? Depende. Alguém falaria? Você falaria? Você Não, eu não falaria. Como é que você fala? PVC? Se você tiver informação, você fala. Você falaria, Alicia? Informação é a coisa mais moderna que existe neste mundo. Quer ver? Liga meu celular. Tá ligado. O que você quer que eu faça? Faz ele funcionar.
Ah! O esperto aqui, ele não me deu a senha, gente. Tá vendo? Então informação é a coisa mais Não moderna. consigo entrar no celular. Informação é a coisa mais moderna que existe nesse mundo moderno. Se você sabe que o Barcelona tem uma crise financeira, que precisa renovar o contrato com a Nike, que precisa resolver a situação do fair play financeiro, que precisa resolver suas questões financeiras, você fala, pera um pouquinho, será que é o melhor momento para ir para o Barcelona? Esse é o ponto. Eu vou entrar nisso que você está falando. Se o Lewandowski está chegando e o dinheiro que não tem é para contratar o Lewandowski, que joga na minha posição, neste momento pode não ser o melhor momento de ir para o Barcelona. Para entrar nisso que você está falando... Era o melhor momento para o Endrick ir para o Real Madrid, já que eles iam contratar um Mbappé, já tinha o Vini, já tinha o Rodrigo. Não, eu acho que isso é muito subjetivo. Mas ele entra num ambiente que não era tão favorável para que ele se desenvolvesse, né? Ele era muito jovem, um jogador na época aí de 17, 18 anos. Quando ele sai do Cruzeiro com 17, ele já era tratado como uma grande promessa. Inclusive, a saída dele é polêmica, porque vira uma crise entre os empresários, entre o Ronaldo, que na época era o dono da SAF do Cruzeiro. Ele vai para o Atlético Paranaense, lá ele explode, tem uma grande temporada, mas é algo muito rápido também, e ele vai para o Barcelona. Ele tem um investimento muito alto feito em cima dele, a gente falou aqui, entre 72 e 74 milhões de euros, ou seja, muito valor envolvido. Ele chega num Barcelona que não vivia o seu melhor momento, que não estava com o melhor ambiente e que era um time pressionado naquela época. Talvez tenha sido muita coisa para ele lidar, para a gente entender por que ele não conseguiu deslanchar na Europa. Mas veja que eu acho, só em relação ao que o André está falando, para a Alicia falar também, eu acho diferente a escolha do Real Madrid hoje. Você vai falar assim, eu vou para o Real Madrid, eu vou ter que esperar como o Vinícius esperou. Mas os caras têm um histórico recente de não ter dívida, não ter problema de fair play, de desenvolver jogadores jovens. O Barcelona era um outro cenário. O Barcelona foi, 10 anos atrás, o maior clube do mundo. E ele continua sendo uma potência gigante. Só que ele não está no momento... Na hora que o Vitor Roque chegou lá, não era o melhor momento do Barcelona. E eu não estou justificando o fracasso do Vitor Roque, que não é nem fracasso, ele fez 9 gols na Espanha. Eu estou dizendo o seguinte, o Barcelona, se fosse o Barcelona de 2013, não venderia o Vitor Roque, porque não precisaria vender. Ia manter o empréstimo e depois resolver. Pegando todo esse contexto, Alicia, dá pra gente tentar explicar aqui ou compreender por que ele não deslanchou lá? Tem todo esse contexto que a gente está falando, como era o Barcelona na época que o Vitor Roque chega, mas ele atuou ali, né? Ele teve possibilidades, oportunidades com o Xavi na época, inclusive o próprio staff do Vitor Roque não gostou muito, falou que o Xavi nem olhava para a cara do jogador, enfim, teve toda uma rusga ali também. Chega o Hans Flick, ele faz a pré-temporada com o Hans Flick, mas também ele perde espaço, até o Paulo Victor na época, que era um atacante do time B, ganha mais espaço do que o Vitor Roque e acham essa opção de ele ir para o Betis na época. Dá para compreender o que aconteceu? Será que faltou um pouco de paciência desses times quando um jogador tão jovem chega, ainda num processo de desenvolvimento, de amadurecimento? Ou talvez tenha faltado paciência até do próprio Vitor Roque, de falar, olha, você é muito novo, agora você vai ficar na fila, calma, sua hora vai chegar. Mas também o Palmeiras hoje é muito sedutor, né? Então, tem todos esses elementos aí para a gente pensar na escolha dele e nessa trajetória aí de carreira dele. Luísa, todo time de futebol envolve muitas partes e muita gente. Sempre que você envolve muita gente, isso tudo é muito complexo, porque vai depender, né, do tipo de relacionamento, se esse relacionamento vai dar certo, se as pessoas vão se dar bem, o acolhimento, o quanto o jogador vai entregar ou não vai entregar. Eu acho que a comparação que o Hernan fazia com o Endrick é absolutamente pertinente, porque também é um lugar onde ele ia ter pouco espaço, então ele pode ou não se dar bem com essas pessoas que estão lá, ele pode ou não conseguir entregar naquela pequena janela em que ele vai receber uma oportunidade, e aí o time ter ou não paciência com ele, a situação financeira do clube pode mudar, o cara que foi contratado, que ocupa a posição dele, um Lewandowski da vida, podia se lesionar e de repente ele entrar e ter uma chance. Então eu acho muito exercício de futurismo a gente dizer assim, não devia ir porque as condições não eram ideais. Eu acho que para um jogador daquela idade, com aquele potencial, tem um convite de um Barcelona, um Real Madrid, hoje em dia o City, né, no buraco, mas enfim, pelo que representa um City, né, todos os grandes clubes, ninguém vai dizer não, porque sempre vai ter o sonho de, para mim, vai dar certo, né, eu vou conseguir esse espaço.
e nem sempre funciona. E eu acho que tem um problema hoje e que vai ser cada vez mais recorrente e que vai precisar ser tratado de uma maneira diferente, que é os jogadores estão indo cada vez mais cedo. E aí você tem uma questão de adaptação do ser humano mesmo. Você está pegando praticamente um adolescente, praticamente não, você está pegando um adolescente, muitas vezes, né, mal se tornou adulto, o cara começou, tirou a carteira de motorista e de repente ele está vivendo num ambiente completamente diferente daquele que ele está acostumado, com muito dinheiro, fora do país, longe da cultura, longe da comida, longe da família. Tudo isso é muito complicado. E a gente sabe de vários jogadores que tiveram questões pessoais relacionadas a essas mudanças que é inevitável, vão influenciar na capacidade do jogador entregar ou não dentro de campo. Então, não são todos os jogadores que vão dar certo tão cedo. E eu acho que a gente vai ver isso cada vez mais, né? A gente está vendo o caso acho que é o David Washington, né? O jogador do Santos, também, que já está com 19, 20 anos, voltando para o futebol brasileiro, porque já não deu certo na Europa. Então, é uma realidade com a qual a gente vai ter que lidar. Mas eu acho que o movimento de carreira do Vitor Roque naquele momento era um movimento natural. E aí as circunstâncias acabaram levando para o Betis, e no Betis a coisa não funcionou. Para ele, me parece um bom movimento de carreira voltar, porque ele ainda é tão novo que ele pode dar certo no Brasil e ainda voltar para a Europa, pode encontrar um espaço na seleção brasileira se ele brilhar no Palmeiras. E tem poucos lugares melhores hoje na América do Sul do que o Palmeiras, em termos de estrutura, em termos de salário, em termos de capacidade de competir por título. Então, acho que o que acabou acontecendo com a carreira do Vitor Roque é o que vai acontecer com muitos jogadores, porque chegam na Europa muito cedo, disputando espaço com os melhores jogadores do mundo, e nem sempre vão conseguir esse espaço. Mas acho que nesse momento é um casamento perfeito para o Palmeiras, que precisa de um jogador desse nível, dessa posição, e para o Vitor Roque, que precisa voltar a gostar de jogar futebol, disputar títulos, ser querido e demonstrar todo aquele potencial que a gente já viu um dia e que a gente acreditava que ele ia conseguir demonstrar na Europa também. Só deixar claro aqui, eu não estou dizendo que ele não deveria ter ido. Eu estou dizendo que a escolha foi errada. Se mostrou errada depois. Porque todo mundo vai escolher hoje no Brasil, no futebol brasileiro, que é uma única saída é o aeroporto, o cara vai. O problema é que se você olhar direito, você vai falar, cara, mas será que é aqui agora? Então, embora seja uma sutileza o que eu estou dizendo, é assim, eu não estou dizendo que ele não deveria ter ido. A minha crítica não é o Vitor Roque, é a estrutura do mercado e ao Barcelona de hoje, que na verdade não é nem o de hoje, é o de anteontem. Porque o Laporta está organizando de novo o Barcelona, mas é um custo. Cara, eu estava na Espanha em 30 de agosto e o Barcelona estava ali tentando renovar de todo jeito o contrato com a Nike, porque precisava ter um valor de luvas absurdo para conseguir resolver o fair play. Isso aqui parece a história do Flamengo em 2011, quando contratava o Ronaldinho. Mas agora o Vitor Roque no Barcelona é página virada, vai começar a escrever uma nova história, um novo capítulo no Palmeiras, e ele tá muito sorridente, viu? Parece que ele tá feliz. Ele aí. Tá feliz ou não tá, André Hernan? Tá animado ou não tá? Felizão, tá animado. Mandou essa selfie aí, o Palmeiras colocou nas redes sociais, como eu tinha falado aqui, já tá no BID, né, do Boletim Informativo Diário da CBF. Como é que funciona isso? O Palmeiras já tinha mandado toda a reserva. É como quando você vai num hotel, né? Aí, estão acertando aqui, não preciso me ajeitar aqui, estão acertando a câmera bem devagarinho. Agora tá enquadrado, olha lá. Foi no ar. Gostei. É como você vai fazer uma reserva num hotel. Você fala assim, olha, eu quero aqui uma reserva aqui em nome de tal. E aí você depois vai lá e confirma. Então o Palmeiras manda a documentação, faz primeiro ali a pré-reserva, o pré-registro. Isso fica ali no arquivo da CBF. Muitas vezes acaba vazando porque ele fica para você visualizar e muita gente tem acesso. Outras pessoas têm acesso, né? Pessoas da CBF, pessoas de clubes, pessoas que trabalham, escritórios de advocacia que trabalham para clube. Então, essa informação às vezes fica muito para muitas pessoas. E aí, nesse caso, ficou bem sigiloso, porque trata-se de uma grande contratação.
Então o Palmeiras teve todo esse cuidado e aí agora tá já no boletim, já tá tudo certo, mesmo porque já tá bem próximo aí do horário de fechamento e o Palmeiras queria isso muito, né? Queria adiantar, não queria ficar ali, contando no relógio, olhando no relógio, faltando um minutinho e tal, queria estar tudo certinho. Então o Vitor Roque agora é só aguardar, se chega no sábado, estou esperando uma confirmação aqui, se chega sábado ou se chega domingo. E também ver se vai ter essa expectativa, né? No meio do carnaval, fica a cidade lotada, tal, aeroporto fica lotado, se vai ter essa coisa do aeroporto, se a torcida vai receber. Eu não vi nenhuma movimentação de Twitter, de X, de Instagram, enfim, de rede social. Até porque a última vez que teve aeroporto desse jeito... Deu azar? Foi o Borja. O Borja foi a maior contratação da história do Palmeiras na época. E o Borja não foi um fracasso, nenhum sucesso. O título brasileiro de 2018, o time que começa jogando contra o Vasco em São Januário, o Borja é titular. Quem faz o gol do título é o Daverson, que entra no lugar do Borja. Então ele é campeão pelo Palmeiras, campeão brasileiro pelo Palmeiras. Mas o Borja foi um sucesso no Palmeiras, como você imaginava? Não, A maior contratação da história do clube. Foi um sucesso? Não foi. Futebol é assim.